Estamos de volta ao nosso programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. E já estamos no estudo número 26. O tema de hoje é a morte e a ressurreição. O ensino religioso que mais tem perturbado a consciência humana ao longo dos séculos é a visão do inferno como um lugar de tormento eterno, onde os perdidos sofrerão conscientemente uma punição de fogo em corpo e alma por toda a eternidade. A perspectiva de que um dia um vasto número de pessoas será destinada ao tormento eterno no inferno, na verdade é muito perturbadora e angustiosa para qualquer cristão que tenha um pouco de sensibilidade. Afinal, quase todos nós temos amigos e parentes que já morreram e não assumiram um compromisso com Cristo. Estariam essas pessoas num lugar de tormento eterno? Por outro lado, como poderão os salvos desfrutar um paraíso de alegrias por toda a eternidade, sabendo que paralelamente há uma multidão, incluindo amigos e parentes, que estão se contorcendo no inferno de fogo eterno? Esse pensamento tem levado muitos a dizerem a Deus: não, muito obrigado, Senhor, mas eu não estou interessado em seu tipo de paraíso. Em nosso estudo de hoje, nós vamos ver o que realmente a Bíblia ensina sobre esse assunto. Como entender as expressões da Bíblia sobre fogo eterno, fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso nem de dia nem de noite e outras expressões semelhantes. O que ocorre de fato quando uma pessoa morre? E o que podemos saber a respeito da ressurreição? Para facilitar a sua compreensão, eu quero informar que alguns aspectos do assunto de hoje já foram analisados em mais detalhes no estudo número 7 da nossa série, que tratou sobre a natureza do homem. E alguns outros detalhes serão comentados também no próximo estudo, número 27, sobre o milênio. Sugiro que você veja com atenção também esses outros 2 capítulos da nossa série. Então vamos lá. Vamos começar nossa jornada bíblica de hoje para desvendar os mistérios da morte, da ressurreição e do inferno. Vamos seguir o seguinte roteiro: o que é alma, o que é espírito, o que acontece após a morte, como explicar as manifestações espíritas, a doutrina do céu e do inferno e a solução divina para a morte. Como você está vendo, o nosso tema de hoje envolve muita coisa, vamos precisar de muita atenção. Então eu convido você agora para, de forma muito atenta, concentrada, acompanhar a argumentação bíblica desse tema tão interessante, tão fascinante. Vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar alguns dos significados de alma e espírito na Bíblia. Lembre que no estudo número 7 nós vimos isso em bastante detalhes. Vamos lá então. O que é alma na Bíblia? As 2 palavras que são traduzidas por alma na Bíblia, no Antigo Testamento, nefesh, hebraico, e no Novo Testamento, psique, em grego. Qual o sentido, qual o significado dessas palavras no contexto da Bíblia? Vamos ver aqui então algumas passagens que usam essas palavras, que muitas vezes são traduzidas por alma. E vendo os outros significados dessa palavra, ou melhor dizendo, vendo as outras formas como elas são traduzidas, nós vamos entender exatamente qual é o pensamento bíblico quando usa o termo alma ou o termo espírito. Em primeiro lugar, nesse caso aqui, alma. Vejamos esse texto, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser nefesh, vivente. Vejam, o pó da terra mais o fôlego de vida se transformou em quê? Numa pessoa. Essa pessoa é chamada em hebraico de nefesh. E como é traduzido para as nossas Bíblias? Para alma. Então a alma, segundo esse texto, é a combinação do pó da terra mais o fôlego da vida. Um outro texto, 1 Pedro capítulo 2, verso 20, agora no Novo Testamento: enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 psique, foram salvos através da água. Essa palavra psique, em muitos lugares do Novo Testamento, ela é traduzida por alma. Mas nesse caso aqui, como ela é traduzida?
ela é traduzida por pessoas. Então nós vemos claramente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, uma das formas como a palavra alma no original é traduzida, ela tem o sentido de pessoas, claramente falando, né? Vejamos ainda outro significado da palavra alma na Bíblia. Gênesis 9:5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa nefesh. A palavra hebraica que tem o sentido de alma, né? De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a nefesh do homem. Como essa palavra é traduzida aqui nesse texto? Vejam, nesse texto de Gênesis 9:5, a palavra nefesh é traduzida por vida. A mesma palavra que muitas vezes é traduzida por alma, tem aqui o significado de vida. Portanto, é uma outra conotação, é um outro significado da palavra alma na Bíblia. Vejamos ainda um outro texto, Gênesis 1:24. Disse também Deus, produza a terra nefesh, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Mais uma vez, vemos aqui a palavra nefesh, que muitas vezes é traduzida como alma. Como essa palavra é traduzida aqui nesse texto? Veja, nesse texto ela é traduzida como seres viventes, se aplicando inclusive aos animais, né? Podemos ver ainda Levítico 24, 17 e 18. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá. Nefesh por nefesh. Qual o significado aqui da palavra nefesh, que muitas vezes é traduzido por alma? Nessa passagem aqui, nefesh significa igual por igual, uma vida por outra vida, né? Um ser vivente por outro ser vivente. E ainda Apocalipse 16:3, agora no Novo Testamento, a palavra psique, que é muitas vezes traduzida por alma. Qual o significado dela aqui? O texto diz assim, e morreu todo psique que havia no mar. Como essa palavra é traduzida nessa passagem? Ser vivente. Eu estou mostrando para você que as palavras bíblicas que são traduzidas por alma são usadas também com outros significados, né? E nesse caso aqui, desses textos, ela vai significar ser vivo. Alma na Bíblia é um ser vivo. Mais uma informação sobre o uso da palavra alma na Bíblia, Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Qual é a informação que nós temos? É de que alma na Bíblia não se trata de uma entidade fantasmagórica que está dentro do corpo e que sobrevive quando a pessoa morre. Não, alma já vimos, é pessoa, é ser vivo, ser vivente, né? Portanto, a alma na Bíblia é mortal. Essa é uma informação importante para nós termos em mente. Então veja o seguinte, eu estou aqui fazendo uma síntese dos principais usos da palavra alma na Bíblia, né? Então, de acordo com os textos que lemos, destacamos aqui 4 significados básicos para a palavra alma na Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Alma é uma palavra que indica pessoa, indica também vida, indica ser vivo, e está claro na Bíblia de que alma, evidentemente, sendo uma pessoa, sendo uma vida, sendo um ser vivo, portanto ela é mortal. Essas passagens nos mostram como as palavras bíblicas traduzidas por alma podem ser compreendidas. E aqui está o resumo. Agora vejamos, resumidamente, alguns significados da palavra espírito na Bíblia. Quais são as palavras originais no Antigo Testamento e no Novo Testamento que são traduzidas por espírito? E como elas podem ser compreendidas? Vejamos aqui algumas referências. O que é espírito, de acordo com a Bíblia? 2 palavras. No Antigo Testamento, a principal palavra traduzida por espírito é a palavra ruach, hebraico. E no Novo Testamento, pneumatos, no grego. Vamos ver alguns usos dessa palavra. Eclesiastes 12:7 diz assim, e o pó volte à terra. Aqui uma referência ao que acontece com uma pessoa quando ela morre. Daqui a pouquinho nós vamos voltar em mais detalhes nesse texto, para analisar outro aspecto. Por enquanto, o sentido da palavra espírito. O texto diz assim, quando a pessoa morre, né, e o pó, né, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
Que espírito é esse? Você sabia que muitas pessoas usam esse texto para contradizer o que eu estou tentando explicar aqui? Justamente para afirmar que, está vendo aí como há um espírito, uma entidade separada do corpo, né? Porque quando morre, o pó volta à terra e o espírito vai para Deus, então existe uma entidade separada aí. É assim que devemos entender? Se for assim, vai haver contradição com o que nós já acabamos de ler. Qual é o significado de espírito aqui? Veja bem, um pequeno gráfico. Esse texto está dizendo, em síntese, o seguinte, que o pó mais espírito é igual a uma pessoa, não é isso? Quando a pessoa morre, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Veja, até aqui o texto não está dizendo exatamente que espírito é esse. Mas vamos então para um outro texto da Bíblia, Gênesis 2:7, que fala da criação do homem, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui em Gênesis fica muito claro quais são os elementos que constituem o ser humano. Vejam, é uma unidade de 3 elementos, né, que está muito claro aqui. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Vamos ver como é que fica no gráfico. Então, de acordo com Gênesis, pó mais fôlego de vida igual alma vivente. Você vê agora como fica fácil nós interpretarmos Eclesiastes 12:7, que diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus? Que espírito é esse? Não é uma entidade consciente que sobrevive após a morte do corpo. Esse espírito nada mais é do que a centelha vital. A Bíblia diz que somente Deus tem vida. Somente Deus comunica vida. Se eu estou vivo aqui, é porque eu estou recebendo diretamente de Deus esta vida. Se por alguma razão eu venha a morrer, por uma transgressão de uma lei natural, um ferimento, uma enfermidade, alguma coisa, o que acontece? O pó volta à terra e esse fôlego de vida, essa centelha vital que vem de Deus, ela volta para Deus. Então, é assim que nós entendemos, né? E aqui nós vemos, espírito é o mesmo que fôlego de vida, nesse sentido, nesses textos. Uma pessoa é o mesmo que alma vivente. Então, vamos continuar ainda. O que é espírito? Eclesiastes 3:19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então você vê que esse mesmo espírito do qual a Bíblia fala, este mesmo fôlego de vida, ele é comum ao homem e ao animal. O homem não tem uma vantagem sobre o animal por ter uma entidade, um espírito consciente, nada disso. Esse não é o pensamento da Bíblia. E aqui a gente vai montando uma série de argumentos para chegarmos a uma conclusão para onde estamos caminhando. Veja bem, eu estou aqui explicando o significado dessa palavra quando aplicada aos seres humanos e aos animais. Porque a Bíblia também afirma que Deus é espírito e que os anjos são espíritos ministradores. Fala também de espíritos de demônios. Mas quando se refere ao ser humano, fica claro na Bíblia que ela não está nunca se referindo a uma entidade espiritual que está dentro do corpo e que sobrevive à morte do corpo quando isso acontece. A pergunta agora é a seguinte: o que acontece então quando uma pessoa morre? O que acontece com a pessoa quando ela morre, de acordo com a Bíblia? Vamos ver alguns textos. Então veja, Salmo 146, verso 4, nos fala o que acontece com a pessoa quando ela morre. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O espírito já vimos o que é. Não é uma entidade consciente. O espírito é o fôlego da vida, dado por Deus. Quando acontece a morte, esse fôlego da vida é retirado, volta para Deus. O pó volta para a terra. E daí? Acaba. Perecem todos os seus desígnios. É isso que acontece nesse período enquanto a pessoa está morta. Vejamos outros textos. Eclesiastes 9:5.
porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então está dizendo aqui o seguinte, que quando a pessoa morre, ela fica num estado de completa inconsciência. Não há uma recompensa imediata, como a tradição religiosa ensina. Ah, morreu, se era bonzinho vai para o céu, se não era bonzinho, se era mau, vai para o inferno, a alma fica por aí, ou vai para um lugar intermediário, purgar os pecados para aí. Não é nada disso que acontece. Nada sobrevive à morte. A centelha de vida volta para Deus, essa centelha chamada de Espírito. O pó volta para a terra, né? E aqui diz o quê? A sua memória jaz no esquecimento. Existem ainda outros textos da Bíblia, eu fiz uma pequena seleção de alguns que são bastante claros. Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essa daqui é exatamente a condição de uma pessoa depois que ela morre. Não há projeto, não há sabedoria, não há participação em nada do que acontece aqui. A Bíblia é muito clara. Por isso que a Bíblia está dizendo, você tem alguma coisa para fazer na vida, então faça da melhor maneira possível. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque depois que morrer, não tem como fazer mais nada. Não tem conhecimento, não há projetos, não há sabedoria alguma. Veja o que mais diz a Bíblia, mais um texto, Eclesiastes 9, verso 6. Amor, ódio e inveja para eles, os que já morreram, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Você já ouviu aquela velha história dos amigos que brigam e um diz para o outro assim, olha, se eu morrer primeiro eu vou voltar e vou perturbar você. Já ouviu coisas do tipo? Pois é, você não tem que ter medo disso, porque depois que a pessoa se vai, ela não volta, não tem mais participação em nada do que se faz debaixo do sol. Né? Morreu, está num estado de completa inconsciência. O que que diz? Os sentimentos, as emoções, né? Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Você está vendo isso? A Bíblia deixa muito claro que na morte não há nenhuma atividade, nem neste mundo, nem no além, como alguns dizem. Deu para entender bem isso aqui, não deu? Mas o que dizer então das manifestações espíritas? Como explicar que uma pessoa pode se comunicar com espíritos de mortos e, segundo essas pessoas relatam, comentam detalhes, esses mortos, esses espíritos que aparecem, comentam detalhes que só a pessoa mesmo é que conhecia. Será que podemos acreditar que esses espíritos, nessas sessões espíritas, são realmente espíritos de pessoas que morreram e agora voltam para se comunicar? Bem, primeiramente eu quero lhe mostrar como a Bíblia é taxativa em relação à prática de consultar os mortos. Eu não quero aqui nesse momento ser ofensivo a ninguém. Talvez você tenha recebido alguma influência ou algum ensinamento em relação a esse assunto. Talvez você venha praticando isso e vendo como uma coisa boa. Eu conheço pessoas sinceras que estão sinceramente buscando fazer a vontade de Deus e têm buscado esse recurso de comunicação com os mortos como uma forma de estar em contato com o sobrenatural na sincera intenção, né, de estar mais perto de Deus. Mas eu quero lhe mostrar alguns textos da Bíblia. Talvez você fique até um pouco assustado como a Bíblia é taxativa nesse aspecto, mas é a pura verdade. Vejamos alguns textos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Uma advertência. Satanás é um ser espiritual, e ele age para enganar. E ele aparece como ministros de luz. Os seus anjos aparecem como ministros
de luz. Vejamos ainda outra passagem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24, mais uma advertência. Existe um mundo espiritual, né, composto de anjos bons, anjos santos que estão do lado de Deus, mas também de anjos caídos que estão do lado do inimigo de Deus, fazendo de tudo para enganar as pessoas. Vejamos outras advertências da palavra de Deus, identificando esses espíritos, diz assim, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Todos esses são textos que estão nos advertindo contra o perigo de sermos enganados pelos anjos caídos, pelos demônios, né? E agora veja bem o que diz a Bíblia em relação à prática de consultar os mortos, as sessões espíritas propriamente ditas. Veja o que diz a Bíblia. Quando vos disserem, consultai os necromantes. O que é necromante? O que é cartomante? O que consulta as cartas. Necromante, o que consulta os mortos, de alguma forma. Quando vos disserem, consultai os necromantes. Alguém já lhe disse isso? Olha, vamos lá numa sessão, existe uma pessoa lá que vai consultar um morto, vai consultar uma pessoa da sua família que já morreu, vai invocar um espírito, alguém que morreu que pode vir e ajudar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías capítulo 8, verso 19. Veja mais essa outra passagem. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, verso 31. São textos muito taxativos, né? Advertências muito claras de Deus. Veja mais esse outro texto. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12. Espero que você tenha percebido a seriedade como a Bíblia trata desse assunto, essa questão de consultar mortos. E é claro, o inimigo de Deus, ele se manifesta não da forma como ele é. Ele se manifesta, de acordo com o que nós lemos aqui, como ministro de luz, com palavras bonitas, com conselhos aparentemente bons. Mas, na verdade, você pode ter certeza de uma coisa. A Bíblia está nos dizendo que uma pessoa, um ser humano, depois que morre, permanece num estado de completa inconsciência. Não existe uma alma e um espírito que ficam por aí com a possibilidade de voltar e nos ajudar. Não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Lembra o texto que nós lemos? Fica aqui essa advertência, para que você seja muito cuidadoso com esse tipo de prática. Bem, já que estamos falando neste assunto tão delicado, não? Sobre a morte e os mortos, eu quero aproveitar e ver com você a respeito da doutrina do inferno e o que a Bíblia ensina sobre isso. Será que existe realmente um lugar de tormento eterno, onde os ímpios vão queimar eternamente como castigo pelos seus pecados? Esse é um assunto tão importante que nós vamos voltar a ele no próximo estudo, em alguns detalhes a mais. Mas agora eu quero analisar com você os textos bíblicos que são usados para defender essa doutrina. Ou seja, existem passagens da Bíblia que dão a entender que existe um lugar de tormento eterno. Por isso que grande parte da cristandade acredita que há um lugar chamado inferno, onde as pessoas que não foram para o céu estão queimando lá e sendo atormentadas. Vamos ver esses textos e o que realmente eles significam. Em seguida, nós vamos interpretar corretamente essas passagens e veremos que a Bíblia não ensina essa doutrina assustadora que contraria o caráter de Deus e até a lógica da justiça divina.
Como pode uma pessoa que viveu algumas décadas de pecado sofrer o tormento do fogo por toda a eternidade? Isso é algo desproporcional, parece muito injusto, você não acha? Bem, vamos deixar agora que a Bíblia fale. Vamos ver esses textos que parece que dão a entender a existência de um lugar de tormento eterno. Em seguida vamos explicar cada um desses textos. Vamos lá então. Aqui estão. São Mateus 3,12. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. É uma linguagem figurada, se referindo às pessoas que não aceitam a proposta de salvação por Deus. E aqui fala de quê? De um fogo inextinguível. É um fogo que nunca se apaga. Vejamos outras passagens ainda. Então o rei, Jesus, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Que texto assustador, não? Um fogo eterno. Vamos ver outros textos ainda. Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui Jesus está fazendo essa oposição, né? Os salvos terão a vida eterna, os perdidos sofrerão um castigo eterno. Estará isso aqui significando um lugar de tormento eterno, um fogo que nunca se apaga? Veja que realmente esses textos parecem indicar isso. Vamos continuar ainda. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14, 11. Uau, que coisa assustadora! Estaria a Bíblia dizendo que realmente haverá um lugar em que os ímpios estarão sendo atormentados e sendo queimados eternamente? É isso que está escrito, mas é isso que significa mesmo? Vejamos ainda outro texto. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 19, 3. Um outro texto ainda. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Então, qualquer pessoa que ler esses textos que nós acabamos de mostrar aqui, de primeira mão vai afirmar que a Bíblia está ensinando a doutrina do inferno, do tormento eterno. Mas lembre de uma coisa, nem tudo na Bíblia pode ser compreendido somente com uma leitura superficial. Muitas vezes nós precisamos cavar um pouco mais a fundo, comparar textos, buscar o significado original das palavras utilizadas. Uma coisa importante é lembrarmos que a Bíblia foi escrita em outro idioma e que nem sempre a tradução para o nosso idioma reflete exatamente o pensamento daquela palavra original. É por isso que um estudo sério da Bíblia exige uma análise com calma e com muita atenção. Bem, vamos lá. Eu quero apresentar para você agora uma palavrinha grega usada nesses textos que nós acabamos de ver. E a compreensão do significado dessa palavra nos dará a chave para entendermos o significado dessas expressões pelos séculos dos séculos, fogo inextinguível, fogo que nunca se apaga, destruição eterna. Que palavra é essa? A palavra é aionios, que pode ser traduzida para, como a tradução de aionios na Bíblia, para sempre, eterno, pelos séculos dos séculos. É esta palavra e as suas variantes que são usadas nesses textos que nós acabamos de ler. Vamos entender o que os especialistas no idioma bíblico descobriram e nos apresentam a respeito de como interpretar o significado dessa palavra. É um termo relativo que se aplica tanto a Deus quanto aos homens e às coisas. A palavra aionios. Seu significado é determinado pela natureza do objeto a que se refere. Eu não estou querendo complicar, fique atento. Quando a palavra aionios, quando esse termo é usado em relação a Deus, significa que ele, Deus, possui existência sem fim
pois Deus é imortal. Então dizer assim, Deus é eterno, usando a palavra aionios, o significado da palavra aionios está relacionada com aquilo para o qual ela está apontando. Então, quando aponta para Deus, Deus de fato tem existência sem fim. Então, nesse sentido, aionios significa um para sempre, que é para sempre mesmo. Só que quando essa palavra, quando esse termo é usado em relação aos homens ou a coisas perecíveis, o seu sentido se restringe ao período em que a pessoa ou coisa prossegue existindo. Eu não sei como exemplificar isso aqui, mas eu vou tentar. Você já disse assim para a sua namorada ou para a sua esposa, meu grande amor, eu prometo que vou amar você para sempre. O meu amor por você é eterno. Como para sempre? Onde vocês dois estarão daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos? Seu amor não será para sempre. Mas você está dizendo para sempre no sentido de enquanto vocês estiverem vivendo. É exatamente esse o significado da palavra aionios, quando ela é usada se aplicando a coisas perecíveis ou a pessoas. É um para sempre, eternamente, pelos séculos dos séculos, inextinguível, enquanto aquilo ou aquela pessoa estiver existindo. Vamos deixar as explicações dos especialistas de lado e vamos ver como podemos confirmar isso aqui na Bíblia agora. Fique bem atento. Vamos ver que na Bíblia esse fogo eterno se apaga. Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Deus mandou um fogo sobre essas cidades e as destruiu. Este fogo que Deus enviou sobre as cidades é chamado de fogo eterno. Mas vá lá no lugar onde estavam Sodoma e Gomorra. O que há lá? Existe lá algum lugar queimando ainda? Veja o que a Bíblia confirma. A própria Bíblia, agora 2 Pedro 2,6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a todos quantos venham a viver impiamente. Ou seja, veja aqui como está fácil de entender. Sodoma e Gomorra foram postas para exemplo do fogo eterno. O outro texto está dizendo que este fogo eterno aniquilou Sodoma e Gomorra. E é o exemplo do que vai acontecer com aqueles que vivem impiamente. E o que vai acontecer com os que vivem impiamente? Aquelas passagens que nós lemos vão queimar eternamente pelos séculos dos séculos. Ou seja, vai acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Serão aniquilados. E por que então se usa eterno, para sempre? Não é que vão ficar num processo de queimar eternamente. É que o resultado da destruição é que é eterno. Esse é o sentido deste fogo eterno. O fogo eterno, ele queima eternamente. Não que ele fica queimando eternamente. Mas aquilo que ele queimou, destruiu, nunca mais vai voltar a existir. O resultado do fogo é que é eterno. É esse o sentido. Vamos ver algumas outras passagens ainda. Porque maior é a maldade da filha de meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como no momento, sem o emprego de mãos nenhumas. Lamentações 4:6. Sodoma foi subvertida no momento. Veio um fogo e varreu Sodoma e Gomorra. Mas lá no Novo Testamento é dito que este fogo é um fogo eterno. Você está entendendo? Eterno no sentido dos resultados e não do processo. Não existe hoje nada queimando mais lá. Aliás, os estudiosos demonstram que no lugar de Sodoma e Gomorra hoje está lá o Mar Morto. Não tem fogo nenhum lá. Então aquele fogo eterno já se apagou. Vamos continuar o argumento bíblico. O argumento de que o fogo eterno se apaga. Vejam o que é dito aí. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de dia nem de noite se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por lá. Isaías 34, 9 e 10. As mesmas expressões usadas
para o que vai acontecer com os ímpios que rejeitam a salvação. Serão queimados como? Não terão sossego nem de dia nem de noite, né? A sua fumaça subirá para sempre, né? De geração em geração, para todo sempre. Isso aconteceu com Edom. Edom foi queimada. E se você visitar o lugar, não existe mais fogo nenhum. O fogo já se apagou. A expressão está dizendo o quê? Os resultados do fogo é que são eternos. Não é um fogo que continua queimando eternamente. E quanto ao diabo? Haverá um lugar onde ele vai ficar queimando eternamente? Algumas pessoas até que dizem assim, esse daí merece queimar eternamente. Deveria sim haver um lugar, um inferno, onde ele fique queimando eternamente. Então vejamos o que a Bíblia fala sobre o fim de Satanás e dos seus seguidores. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Uma coisa interessante é que, na intenção de Deus, essa destruição final, a morte dos ímpios, não era uma coisa que estava nos planos originais de Deus. O fogo eterno, ou seja, a destruição, o aniquilamento eterno, é uma coisa para o diabo e os seus anjos. Mas, infelizmente, muitas pessoas estarão tão apegadas aos seus pecados e não vão aceitar, não aceitam a oferta de salvação que Deus apresenta e vão então partilhar do mesmo destino do diabo. Vejamos ainda outros textos. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 2 Pedro 3,7, vejam que a palavra usada aqui é destruição, né? A ideia de aniquilamento e não de um processo de ficar queimando eternamente, que não é de fato um pensamento bíblico. Vejamos ainda esse outro texto. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 15. O que estamos comprovando aqui é que a Bíblia jamais ensina a respeito de um tormento eterno. O que é eterno são os resultados do castigo. Você terá ainda mais detalhes no nosso próximo estudo, mas eu quero ainda demonstrar que o que a Bíblia ensina é que não haverá um tormento eterno, e sim um completo aniquilamento de Satanás, dos seus anjos e de todos os seres humanos que desprezaram o convite de salvação em Cristo. Um aniquilamento, uma destruição final. Destruição eterna no sentido de que ficarão destruídos, inexistentes por toda a eternidade. Vejam como esses textos bíblicos são bastante claros em relação a esse pensamento. Tormento eterno ou aniquilamento? Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Veja, é um aniquilamento, não é um sofrimento contínuo. Veja ainda esse outro texto, Salmo 37:9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um texto bíblico confirmando essa ideia do aniquilamento e não do tormento eterno. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. E aquele texto que diz, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, né? O sentido da palavra aionios, porque pelos séculos e séculos sem fim, eles não voltarão a existir. O resultado da destruição é que será eterna. Eu acabei de ler aqui o Salmo 37, verso 20. Vamos ler ainda Salmo 92, verso 7. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Uma destruição definitiva. Bem, eu tentei aqui esclarecer os principais textos bíblicos que são usados para defender a ideia equivocada de um inferno de fogo criado para atormentar eternamente os ímpios. Isso não existe e não encontra apoio na palavra de Deus.
Existem outros ainda que mereciam nossa atenção, mas que a nossa limitação de tempo aqui não permite entrar em detalhes. Por exemplo, eu gostaria muito de explicar aqui o significado exato da parábola do rico e Lázaro e demonstrar que Jesus não está ali defendendo a ideia de um inferno, de tormento eterno, e assim como outros textos. Mas eu creio que já vimos aqui o essencial. Mas se você quiser uma explicação mais detalhada sobre essa parábola ou sobre outros textos aparentemente confusos, você poderá visitar o nosso site e encontrar ali materiais bem explicativos, bem esclarecedores para você. Agora, para finalizar o nosso estudo de hoje, a pergunta final é: se quando a pessoa morre, vai para a sepultura e permanece ali em estado de completa inconsciência, sendo justo ou injusto, onde está então a esperança do cristão? Se na morte todos são iguais, a Bíblia, o texto que lemos, nos diz que somos iguais até aos animais, vamos para o pó do mesmo jeito. Qual é então a esperança daquele que coloca a sua confiança em Deus, que entrega a sua vida a Deus? Veja só o que a Bíblia diz. A nossa esperança está aqui. 2 Pedro capítulo 3, versos 7 e 13. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui está a esperança daqueles que vivem com Jesus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Essa segunda ressurreição, a dos ímpios, a ressurreição do juízo, ocorrerá 1000 anos depois da volta de Jesus, e esse será o nosso tema do nosso próximo estudo. Mas eu gostaria de terminar refletindo com você como a Bíblia é maravilhosa. Como podemos descobrir nela as verdades de Deus e nos libertarmos das tradições humanas, dos ensinamentos de homens. Continue lendo e estudando a Bíblia. Faça dela o seu guia diário e você estará seguro em cada passo que você der na sua vida. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. E eu terei então a chance
de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu A grande verdade do estudo de hoje é esta: o salário do pecado é a morte, mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna a seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro de seu Senhor. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição estudaremos o milênio. Esse tema explicará em detalhes a respeito das 2 grandes ressurreições, dos 1000 anos de paz e do início de uma nova era num mundo perfeito e restaurado. Não perca!